Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Alagoas em Foco aqui no canal Espaço da Bola. Estamos vindo aqui para conversar sobre o futebol alagoano, né? CSA e CRB em reta decisiva aí na classificação da Série B, nessa corrida aí para entrar no G4 nessa reta final e se manter lá no topo para subir para a primeira divisão. Então a gente tem muito para debater aí, muito para conversar, né, sobre o futebol de Alagoas. De primeiro eu já quero convidar todos vocês a se inscreverem aqui no canal, quem ainda não foi inscrito. Deixa o joinha aqui no nosso vídeo para fortalecer um pouco o nosso trabalho, né? E vamos que vamos falar um pouco aí, porque a gente teve mudanças aí na tabela de classificação, né? O time do CSA tinha perdido em casa contra a equipe do Operário, né? E acabou que eu meti o pau no time, né? Reclamei que só bexiga, mas acabou que o CSA nas últimas duas rodadas conseguiu dois ótimos resultados. Contra o Vasco venceu por 3-1 e contra o Vitória venceu por 1-0, né? Então, o time do CSA inclusive ultrapassa o próprio CRB na tabela de classificação e ele se credencia também aí a ser um time que vai brigar pelo acesso até o final, né? É claro que tem um jogo a mais que o próprio CRB e o CRB joga hoje contra a equipe do Sampaio Corrêa e pode roubar de volta esse quarto lugar aí da equipe do CSA, mas o time do CRB, mesmo tendo tropeço aí do Goiás, que está dentro do G4, uma vitória do CRB faz com que o time chegue a 54 pontos. Só que a diferença de saldo de gols das duas equipes é muito grande. O Goiás tem 13 e o CRB tem 7. O CSA está à frente do CRB no critério de desempate por causa do número de vitórias, que o CSA tem 15 vitórias, o CRB tem 13, né? Mas ficam aí, então, empatados em pontos e o CSA tem essa vantagem aí do critério de desempate nessa reta final também, né? Não só contra o CRB, mas contra os seus outros adversários diretos aí na briga pelo G4, né? Por exemplo, o CSA, mesmo com 3 pontos a menos, tem uma vitória a mais do que o Goiás, né, na tabela de classificação. Então, dependendo aí de resultados, se o CSA conseguir igualar em pontos com alguma equipe, ele fica à frente nesses critérios de desempate. Então essa é uma vantagem que o CSA adquiriu ao longo aí da temporada, né? Mas vamos falar também de um jogo da equipe do CRB que acabou que prejudica um pouco a sequência do time nessa reta final, porque o time do CRB poderia ter ido para o Maranhão jogar contra o Motoclube pela preliminar da Copa do Nordeste e definido já esse resultado. No sábado, o CRB foi lá e acabou sendo derrotado por 2-1. E algo que eu falo é que o time do CRB não pode se dar ao luxo de deixar de disputar a Copa do Nordeste na temporada que vem. É um campeonato importante no início do ano, é um campeonato que dá dinheiro também, né? Mas o time do CRB agora se vê em uma reta final de disputa por acesso e também com uma partida decisiva contra a equipe do Motoclube. Inclusive, eu acho que ainda vai ter uma mudança de grade, né? Porque o time do CRB tem a partida contra o Brusque marcada para a 36ª rodada no dia 15, que é uma segunda-feira, e o jogo de volta contra o Motoclube está marcado para terça, dia 16, um jogo que é um dia depois do outro, né? Então, eu acho que ainda vai ter uma mudança de datas aí para poder não ficar tão em cima as coisas assim para a equipe do CRB, né? Eu acho que a CBF deve observar essa questão aí dessas datas e dar uma readequada no calendário aí para a equipe do CRB, certo? Mas depois a gente fala sobre isso, né? Ainda está um pouco mais distante, né? Ainda é daqui a umas 2 semanas esses confrontos aí. Então a gente fica focando mais no atual, certo? Mas o que é que acontece aí com a equipe do CRB por conta desse resultado? Faz com que o time do CRB tenha que meio que escolher entre foco total na Série B do Campeonato Brasileiro ou dividir os focos aí para tentar um resultado na Série B ou tentar e também tentar o resultado aí na Copa do Nordeste, mas realmente o time do CRB que jogou essa partida aí contra o Motoclube, o time reserva, né? Quase todo reserva, só o Martin e o Wesley que geralmente são titulares, né? De vez em quando são titulares. O time do CRB jogou mal e acabou sendo derrotado, né? E não pode se dar o luxo de jogar com essa mesma equipe se quiser buscar essa vaga, né? Joga em casa, é claro, mas eu acho que o time precisa focar um pouco mais aí para conseguir essa vaga aí.
Mas se o foco for total na Série B do Campeonato Brasileiro, né, aí claro que os caras vão colocar uma equipe bem mexida aí nesse jogo para não desgastar os jogadores para essa disputa pela Série A. Mas realmente foi um resultado que complicou essa sequência aí da equipe do CRB, né? E falando sobre a sequência, né? Como eu falei, o CSA ultrapassa o CRB na tabela de classificação, tá em quarto colocado, tá a 3 pontos do G4, né? E o CRB também tá a esses mesmos 3 pontos do G4, só que joga hoje, né? Nessa rodada. E aí pode retomar essa quinta colocação que o CSA roubou na última partida, nesse jogo aí de terça-feira contra o Vitória, né? E o time do CSA joga amanhã também, e aí fica nessa corrida, né? O time do CSA joga já amanhã, e aí vai nessa corrida aí pra retomar posições, pra se aproximar mais ainda do G4. O CRB já joga no domingo também, então vai ter muita coisa aí pra gente debater aí nesses próximos jogos, né? Vamos trazer aqui pra galera esses próximos jogos, dessas próximas rodadas aí, porque vai ser decisivo demais, né, velho? Toda rodada é uma decisão agora. Hoje a gente tem às 9h30 CRB e Sampaio, né? Às 9h30 da noite aqui no Estádio Rei Pelé. E aí o time do CRB vem numa sequência não muito boa, mas jogando em casa contra um adversário que é o Sampaio Corrêa, o CRB tem condições sim de conseguir essa vitória e se aproximar de novo aí do G4. Né? O time em casa não tem conseguido bons resultados, mas tem que aproveitar agora com o Sampaio Corrêa, que é uma equipe que já vem de 3 derrotas consecutivas. O time do Sampaio, eu falava que era um time de meio de tabela, só que agora não é mais essa a realidade. Isso pode reativar um pouco a vontade dos jogadores do Sampaio de fazer pontos aí para escapar da zona de rebaixamento, porque o Sampaio hoje está só a 2 pontos da zona de rebaixamento. Mas mesmo assim, eu acho que o CRB é mais time que o Sampaio Corrêa e tem tudo para na partida de hoje vencer e vencer com tranquilidade esse jogo, né? O Sampaio não consegue bons resultados há um certo tempo, né? E vem caindo pelas tabelas. Se o time perde hoje, complica um bocado, né? Fica a 2 pontos da zona de rebaixamento. Tem o Londrina com 38, Brusque 38, Ponte Preta 39 e Cruzeiro 40. Esses são os times que estão abaixo do Sampaio. E o Sampaio é o time que vem na pior fase de todos esses, né? Então o time vem realmente muito mal na tabela e o CRB não pode desperdiçar pontos. O CRB tem que ganhar, a obrigação do time ganhar, né? Só que eu falo desde o começo que o Sampaio é um time que briga, que disputa. Acabou se perdendo aí no meio da competição, né? Mas realmente o CRB não pode desperdiçar pontos hoje, né? Desperdiçar pontos aí, um empate até é um resultado ruim para a equipe do CRB no jogo de hoje. Tem que ganhar, é obrigação ganhar. E na minha opinião, como eu já falei, eu acho que ganha, inclusive com tranquilidade, o jogo de hoje. Amanhã a gente já tem o início da rodada 34, com o CSA jogando contra o Remo às 5 da tarde. Né? E aí o CSA jogando em casa também não pode desperdiçar pontos, né, contra o Remo. E aí o Remo, ele vem já para Maceió um pouco mais tranquilo do que o Sampaio, porque o Sampaio tem 40 pontos, o Remo tem 41. Aí o Remo tá inclusive à frente do Sampaio e do Operário, né? Então o Remo vem um pouco mais tranquilo para Maceió, mas vem também nessa intenção de pontuar para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento e encerrar a temporada com tranquilidade. Eu acho que o Remo é um time que ele tem mais qualidade do que o Sampaio Corrêa, na minha opinião, né? Então pode dificultar um pouco mais as coisas para o CSA. Só que o time do CSA jogando em casa aí com o apoio da torcida não pode desperdiçar esses pontos. Já desperdiçou contra o Operário. Contra o Remo não pode deixar passar essa oportunidade, certo? E também na próxima rodada o CRB no domingo joga contra a Ponte Preta fora de casa. A Ponte Preta teve um determinado momento na competição que deu indícios que ia disparar, só que estagnou ali na tabela e segue a um pontinho ali da zona de rebaixamento. Então, nesse jogo em casa aí, vai querer jogar para pontuar e se afastar da zona de rebaixamento. Aí o CRB jogando fora de casa, né? Tem até um time que se comporta um pouco melhor fora de casa do que dentro de casa. Então, pode se aproveitar dessa fragilidade da equipe da Ponte Preta e tentar, né, fazer essa pontuação também, né, nesses 2 jogos aí, a equipe do CRB. Os rivais diretos aí de CSA e CRB, o Goiás joga contra o Operário joga em casa e o Operário com 41 pontos já tá meio que
tranquilo, mas não tá 100% livre dessas chances de rebaixamento, então vai querer jogar para ganhar o seu jogo. O Avaí, ele vai jogar contra o Vitória amanhã, né, às 7 horas da noite, então toda a torcida de CSA e CRB para o Vitória. E aí, tipo, tem Botafogo e Coritiba também, só que o Botafogo já tá com 59, o Coritiba com 61, os dois ganharam ontem, então eu acho que esses dois aí já meio que não tem mais os sustos de sair do G4. Eu acho que o Coritiba com 11 pontos tem 10 a mais do que o CSA, que é o quinto colocado, o Botafogo tem 8 pontos a mais, então eu acho que a briga é contra Avaí e Goiás. Mais com o Goiás do que com o Avaí. O Avaí já tá com 56, né? Mas mesmo assim, ainda o Avaí tá nessa disputa aí, nessa reta final para se manter, né, no G4. E aí são esses dois jogos aí da rodada 34 e a rodada 35 também acontece logo na sequência, porque o CRB joga no domingo contra a equipe da Ponte e o CSA joga na segunda contra o Avaí, lá na casa dele, segunda-feira, 8 horas da noite. E aí esse jogo pode ser bastante decisivo, dependendo do resultado dessa rodada, né? Pode ser até um duelo direto entre CSA e Avaí, né? E aí jogando lá fora é muito difícil, porque o Avaí é um time muito forte, é um time muito qualificado e é um time que quer se manter no G4, né? Então é um duelo muito difícil para a equipe do CSA, um duelo que a gente pode chamar de duelo direto, né? E vai ser difícil pra caramba, né, velho, para a equipe do CSA. O jogo contra o Remo é o jogo para o CSA pontuar. Esse jogo aí contra o Avaí, sei lá se um empate é um bom resultado, não sei se eu posso dizer isso, né? Porque vai depender muito desse jogo contra o Remo, né? E o time do CSA vai condicionado demais de acordo com os resultados dessa próxima rodada, né? Para esse jogo aí contra o Avaí. Já a equipe do CRB joga na quarta-feira contra o Londrina, às 7 horas da noite em Maceió. E aí o CRB tem que pontuar, é obrigação. Joga 2 partidas seguidas, né? Não, são 3 partidas. Joga hoje em casa, domingo fora e quarta-feira em casa. Então, esses 2 jogos em casa não podem nem pensar em perder pontos, né? Tem que ser 6 pontos. Na verdade, esses 3 jogos aí, o CRB pode até vislumbrar os 9 pontos, né? As 3 vitórias. Ganhar do Sampaio aqui não é algo que a gente vá duvidar. Ganhar da Ponte lá também não é algo que a gente possa dizer que é muito difícil. E ganhar do Londrina também em casa, apesar do Londrina estar também brigando para escapar da zona de rebaixamento, o CRB pode vislumbrar sim essas 3 vitórias, né? Só que são adversários que vão querer embaçar o caldo aí para o CRB, né? O Sampaio querendo se salvar, a Ponte querendo fugir da zona de rebaixamento, o Londrina querendo sair da zona de rebaixamento. É claro que ainda vai muita coisa mudar antes desse jogo contra o Londrina, no próprio jogo contra a Ponte vai mudar também de acordo com o jogo do CRB contra o Sampaio, mas esses 3 jogos aí o CRB pode pensar sim em ganhar os 3. O CSA eu já nem digo tanto assim, né, porque em casa, como eu falei, tem que pensar na vitória. Agora contra o Avaí já é uma partida muito difícil para a equipe do CSA e vamos que vamos, porque essa semana aí pode definir a vida dos times de Alagoas, né? Pode mudar muita coisa aí, muitos panoramas aí para as 2 equipes. E é isso aí, galera. Vamos observar essa semana aí como é que rola, né? Como é que vão ser esses resultados. Mas vai ser uma semana daqui até a próxima quinta, que é o nosso próximo programa. Vai ser algo que vai realmente encaminhar algumas situações aí nesse campeonato, certo? Já de pronto eu quero também parabenizar a equipe do Cruzeiro de Arapiraca, que garantiu o título do Campeonato Alagoano da 2ª Divisão e é o próximo integrante da 1ª Divisão do Campeonato Alagoano de 2022, né? Então, um abraço para todo mundo aí, né? Parabéns para a galera de Arapiraca, que tem agora 2 times na Série A do Campeonato Alagoano, né? Então, queria também agradecer a vocês que estão acompanhando até aqui, convidar a todos a se inscreverem no canal e deixar o joinha também, de novo, quem ainda não fez isso, né? Então, um grande abraço aí, galera, brigadão e até a próxima. Amanhã tem live, viu, galera? Live pela manhã aí pra gente fazer uma prévia do jogo do CSA e fazer uma avaliação desse jogo aí do CRB, tá? Grande abraço, gente, valeu e até a próxima, hein?